Bom dia, tudo bem, irmãos? Graça e paz, Deus abençoe você nessa manhã, Dia das Mães, que alegria, né? A gente poder celebrar hoje, para aqueles, né, que tem sua mamãezinha presente, dia de celebrar, de poder estar pertinho, para aqueles que já despediram da sua mamãe, um dia talvez de lembranças um pouco mais apertadas no coração, mas também um dia de poder agradecer, não é? Pelo privilégio de termos sido tão bem amados e cuidados por elas, instrumentos de Deus na nossa vida. Então, talvez nós temos um misto de sensações nesse dia, Dia das Mães, né? Mas, sobretudo, é o chamado para a gente agradecer ao Senhor pelo privilégio de nós termos família. Isso é sempre motivo de gratidão. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa derramar graça sobre você e que o Senhor continue abençoando nossas mães no meio dessa igreja, no meio do povo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa classe aqui, nosso tema, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, nós temos falado sobre o Evangelho nas mídias sociais. É um tema que está percorrendo aí o nosso semestre e já trabalhamos muita coisa e refletimos sobre várias coisas. E hoje nós não vamos exatamente falar sobre uma lição. Hoje nós vamos, na verdade, falar a respeito de um conteúdo extra que eu estou acrescentando nessa revista. Então, se você trouxe a sua revista, hoje você pode guardá-la, porque a gente não vai falar sobre ela não, tá bom? O que a gente vai falar vai estar aqui na tela para você, você vai acompanhar junto comigo. Para quem já está naquele grupo de EBD, se você faz parte daquele grupo, lá também você tem um arquivo PDF que eu mandei para você poder ter acesso a esse conteúdo que a gente vai falar hoje e que nós vamos refletir. E hoje o nosso tema vai ser esse aqui, lidando com os nossos celulares. Um tema bem oportuno para a gente conversar aqui, tá bom? Como desdobramento desse assunto, né? Dessa vida cada vez mais nas mídias sociais, no mundo digital. Hoje a gente vai falar sobre como os nossos celulares, os nossos smartphones estão nos afetando e como a gente deveria se posicionar com relação a isso, né? Como a gente poderia pensar biblicamente, a partir de sabedoria bíblica, sobre a maneira que nós usamos esses equipamentos, esses eletrônicos, de uma maneira que glorifique ao Senhor. Então, esse é um desdobramento desse curso nosso. Eu espero que seja uma reflexão que nos abençoe e que tenha grande relevância para o nosso coração. Amém? Vamos orar então, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos e agora nós te pedimos, rogamos ao Senhor por tua graça, por tua bondade, que o Senhor nos faça, Deus, refletir um pouco mais a respeito do cuidado, do zelo que nós precisamos ter com o nosso tempo, com a maneira como administramos as coisas que usamos, os bens materiais, os recursos que o Senhor mesmo possibilita que os homens criem e desenvolvam. De tal maneira, Senhor, que não sejamos dominados por eles, mas que eles continuem como recursos, como instrumentos, mas não como dominadores da nossa vida. Por isso nós te rogamos, ó Deus, e pedimos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, e nós vamos ler dois textos em 1 Coríntios. O primeiro está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Mesmo eu colocando na tela, queria pedir para você abrir na sua Bíblia, por favor. E te encorajar, de repente, marcar um texto como esse. Rabiscar, fazer uma chave aí do lado, fazer um risquinho. 1 Coríntios 6, 12. Alguém pode ler para nós? Assim, uma voz bem forte, bem alta, para a gente poder ouvir com bastante atenção. 1 Coríntios 6, 12. Muito bem, muito bem. Esse é o primeiro texto, importantíssimo para nós. Agora nós vamos ler o segundo. O segundo texto está lá em 1 Coríntios 10, versículo 23. Então, passa um pouquinho aí, apenas algumas páginas, e alguém também pode ler para nós assim com voz bem forte. 10, 23. Muito bem.
Quando a gente junta esses dois textos que nós lemos, os dois estão na mesma carta, na mesma epístola, na carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, a gente percebe uma espécie de um combo de exortação apostólica sobre o fato de que nós temos liberdade de usar e lançar mão das coisas que Deus coloca diante de nós, mas que nós precisamos fazer isso com muita sabedoria. O contexto dessas duas passagens não tem nada a ver com o uso de tecnologia. Não tem nada a ver. Paulo está falando a respeito de um contexto muito específico, de instruir uma igreja que tinha problemas internos com alimentos, que tinha problema com membros, que tinham problemas de vaidade, que tinham problemas de orgulho, que tinham problemas de divisões no meio da igreja. Mas, ainda que o contexto não seja esse, a aplicação desse texto é de uma sabedoria que nos dirige em todas as áreas da nossa vida. Porque o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, nessas duas passagens, basicamente forma uma orientação cheia de sabedoria de Deus para a maneira como nós usamos aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Vamos voltar nos dois textos? Se você tiver aí com o dedo aí para abrir as duas passagens, perceba comigo a conexão. Primeiro lá no capítulo 6. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas estão diante de mim como possíveis de serem acessadas. Eu posso usá-las, eu posso comer, eu posso tocar, eu posso lançar mão disso. Mas, ele faz um adendo, nem todas me convêm. O primeiro ponto que Paulo está lançando de sabedoria bíblica para nós é dizer para mim e para você o seguinte: de fato, todas as coisas estão disponíveis, mas nem todas elas convêm. Ou seja, Paulo está me dizendo, eu preciso ter a sabedoria de olhar para isso e perceber e discernir que talvez algumas coisas não sejam adequadas. Eu acho maravilhoso, por exemplo, que em Hebreus, capítulo de número 5, no último versículo do capítulo 5, o autor de Hebreus nos diga que a maturidade, o ser adulto na fé tem a ver com discernir o bem e o mal. E aqui Paulo está dizendo, olha, você precisa discernir que nem sempre as coisas convêm. Essa é a primeira sabedoria que ele está dando para nós. Mas ele continua. Todas as coisas me são lícitas, repete a mesma lógica, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui ele coloca um segundo ponto de discernimento para nós. Ok, eu posso usar as coisas, eu posso comer as coisas, eu posso... Vamos expandir isso aqui, vamos aplicar de maneira bem ampla. Eu posso ir a lugares, eu posso assistir, eu posso ler, mas nem tudo convém, mas eu não posso me deixar dominar por nada que seja um instrumento nas minhas mãos. São dois pontos fundamentais aqui em 1 Coríntios 6. Agora, quando a gente olha para o 10, olha só que interessante. Ele usa a mesma linguagem, não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ele repete o mesmo padrão, mas agora, no segundo momento, ele acrescenta algo. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. Ou seja, a gente tem pelo menos então 3 orientações interessantes aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem sempre elas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas geram edificação. Conveniência, liberdade e edificação. É como se Paulo estivesse dizendo para nós de maneira bem simples, quando você for lançar mão de algo que Deus coloca diante de você, você precisa discernir com sabedoria bíblica se aquilo é conveniente, se é adequado, é conveniente, é o momento certo, é o ambiente certo, eu estou entre as pessoas adequadas ou certas. Isso pode gerar algum tipo de constrangimento em irmãos, isso pode gerar algum tipo de desavença. É a hora certa de falar? É a hora certa de usar isso? A conveniência diz respeito a isso. E tem a ver com sabedoria. O sujeito que não tem sabedoria é aquele sujeito que não sabe discernir quando é conveniente fazer as coisas. É quando a gente lida com uma pessoa que a gente fala, cara, você é muito inconveniente. O que você está fazendo no negócio não faz sentido, isso não é a hora de você fazer isso. Por que você está fazendo isso agora? Por que você está falando isso agora?
Já viu quando a gente reúne no almoço do Dia das Mães e alguém quer lavar a roupa suja de 10 anos atrás? Você fala, filho, o pudim já está vindo, peraí, não tem nada a ver. Vamos comer o pudim, cara. Você está falando de coisa... Vamos discutir isso em outro ambiente, isso não é conveniente para agora. É só um exemplo bem bobo, mas de coisas que são convenientes. O segundo passo de sabedoria é Paulo dizer, olha, tudo bem, todas as coisas são lícitas, mas tome cuidado, que você pode ser dominado por elas. Existe um risco muito grande de nós lançarmos mãos de algumas coisas que podem, na verdade, exercer um domínio absurdo sobre nós. Elas deixam de ser instrumentos e passam a ser dominadores. Talvez o top one, o primeiro lugar, seja, por exemplo, a maneira como nós usamos dinheiro. Dinheiro deveria ser apenas um instrumento, mas muitas das vezes é um senhor da nossa vida. Eu cito dinheiro porque talvez ele seja um grande ídolo da nossa cultura, não é? Um grande dominador do nosso tempo, e todos nós estamos sujeitos o tempo inteiro a nos sentirmos de alguma maneira dominados pelo dinheiro, pela posse, pela riqueza. Mas a lista se expande, a gente poderia citar tantos outros. Mas em terceiro, Paulo também está nos dizendo, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas são edificantes. E aqui por edificante ele está dizendo para nós, olha, eu não apenas preciso verificar a conveniência de dizer, ou de usar, ou de fazer, ou de ler, ou de estudar, ou de assistir, o que seja. Eu não apenas tenho que tomar cuidado para que isso não exerça domínio sobre mim, mas eu deveria me perguntar se isso gera algum tipo de edificação. Está construindo algo em mim? Está construindo algo em nós? Existe algum proveito disso? Aquilo que eu faço, eu estou fazendo só porque todo mundo faz? Só porque é comum que se faça? Só porque é legítimo culturalmente que se faça? Ou porque isso me edifica de verdade? Porque isso produz alguma coisa no meu coração? Bom, aqui a gente tem 3 elementos de sabedoria bastante interessantes para a gente poder começar a discutir o que a gente vai falar hoje. Então quero levar você a refletir hoje um pouco sobre o perigo dos vícios digitais na nossa vida. E como muitas das vezes um simples smartphone nos leva a abandonar a conveniência, o domínio próprio e a edificação. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho com vocês a partir desse livro de um autor chamado Tony Hayek. Pode colocar para mim. Eu recomendo, assim, muito enfaticamente que você compre e leia esse livro. Vale muito a pena. Vai valer cada centavo e nem é um livro tão caro. Esse livro chama 12 maneiras como seu celular está transformando você. Tony Hayek. Tony Hayek talvez seja um dos autores contemporâneos que tenha escrito de maneira mais profunda sobre o efeito do uso de smartphones na nossa vida a partir de uma perspectiva bíblica. O Tony Hayek aqui não está falando como um psicólogo falaria, não está falando como um filósofo falaria, ele está falando como um teólogo. A partir da palavra de Deus, a partir da Escritura, ele está nos fazendo pensar sobre celulares. E alguém poderia dizer, mas celulares? Isso é um assunto relevante o bastante para que a gente possa falar sobre eles? E a resposta é, sem dúvida nenhuma. Porque talvez um dos elementos mais geradores de vício na nossa cultura hoje seja os nossos smartphones. As pesquisas têm mostrado que esses aparelhos não saem da nossa mão. Que nós frequentemente, pelo menos a cada 4 minutos, consultamos nossos smartphones. Psicólogos têm descrito em pesquisas de que o não verificar um celular ou uma rede social pode ser um gerador significativo de ansiedade. Pode provocar depressão e há vinculação muito direta entre risco de suicídio e uso exagerado de aparelhos digitais como celulares, tablets e computadores. Ou seja, é um quadro, no mínimo, assustador, no mínimo preocupante, e que nós precisamos discutir sobre isso. A gente vem falando nesse curso a respeito disso, mas muito aplicado ao evangelho nas mídias sociais. Hoje eu queria falar sobre os aparelhos celulares nas nossas mãos e como eles têm nos afetado. Interessante porque esse não é um problema mais de uma geração apenas. Ninguém pode dizer hoje que o uso excessivo de celulares seja um problema de adolescentes, por exemplo, porque não é. Pelo menos não é só de adolescentes. É um problema de jovens. É um problema de adultos. É um problema de crianças. É um problema da terceira idade. Da terceira idade. Olha que interessante que o Tony Hayek diz em certo momento no seu livro. Ele diz assim,
Vícios digitais insalubres encontram um terreno fértil em nós, porque nós não conseguimos perceber as suas consequências. Eu acho bastante interessante ele dizer isso logo na abertura do livro, porque o que ele está fazendo a gente pensar é que a dificuldade da gente perceber o mal que essas coisas têm sobre nós é porque culturalmente celulares são muito bem vistos. Então, o tipo de coisa tão bem vista, tão aceita, tão popularizada, tão acessível até certa medida, você consegue comprar celulares de todos os preços, desde um mais em conta até um caríssimo. É tão acessível, é tão culturalmente divulgado e aprovado que é difícil perceber o quanto que as consequências do uso exagerado desses aparelhos têm feito sobre nós. Eu queria caminhar com você para te mostrar alguns pontos que o Tony Hayek trata sobre isso. Ele fala sobre 12, mas se eu fosse falar sobre todos os pontos nessa aula, a gente ia ter que ficar aqui para um curso inteiro. Então, resumi os 12 pontos dele um pouquinho, tá bom? Para instigar você também poder, de repente, ler esse livro e aproveitar demais do que ele tem. Em primeiro lugar, eu queria mencionar o primeiro efeito, ou a primeira maneira poderosa como esses aparelhos têm afetado o nosso coração. Olha comigo aqui, eu coloquei na tela em resumo. Nossos telefones, diz o Tony Hayek, amplificam nossa dependência de distrações, fragmentando assim a nossa percepção do lugar no tempo. Eu acho bastante interessante ele trabalhar esse assunto. Ele fala sobre isso em 2 capítulos. Ele vai demonstrar para nós como, no final das contas, o uso exagerado dos nossos aparelhos tem nos tornado viciados em distração. Nós precisamos estar distraídos. A nossa cultura, cada vez mais, não suporta, por exemplo, o silêncio. O silêncio parece meio aterrador. Você já viu alguém dizer assim, olha, eu deixo a televisão ligada, não é nem para eu ver, não. É só para ter um barulhinho no fundo. Já ouviu alguém dizer isso aí? É porque nós somos viciados em distrações. A gente precisa de um ruído. Tem que ter um ruído no fundo aqui, tem que ter alguém falando, um barulho. Eu não aguento ficar sozinho, não aguento ficar em casa, não aguento ficar em silêncio. As notificações de celulares e aparelhos como esse o tempo inteiro. A gente está num culto, por exemplo, praticamente não tem um culto que pelo menos uma notificação não apareça, participe da liturgia. Quando não é uma ligação. Isso acontece nos mais diversos locais. Você está num cinema, acontece. Você está num jogo de futebol, está todo mundo com o celular na mão. Você está num show. É impressionante quando você assiste shows no YouTube e você percebe que as pessoas não assistem shows mais, não com os olhos dela, elas assistem na tela delas, filmando. Eu presto atenção no show aqui, no meu smartphone, mas não o show mesmo. O show mesmo. E é exatamente esse o ponto que o Tony Hayek está comentando. Nós nos tornamos tão viciados em distrações que, de alguma maneira, isso vai fragmentando nossa mente, vai fragmentando a nossa percepção de lugar no tempo. É como se não bastasse mais estarmos em um lugar só, então eu preciso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu não estou mais muito satisfeito de estar aqui, por exemplo, assistindo essa aula. Eu preciso estar nessa aula, mas eu preciso estar conectado ao mesmo tempo. Eu estou assistindo uma aula, mas eu estou conversando com outras pessoas. Eu estou assistindo essa aula, mas eu estou postando isso, eu estou conversando com alguém sobre isso. Eu estou dizendo, calma aí que eu estou na aula aqui, rapaz. Pera, não manda áudio não, manda só texto. Você já escreveu isso alguma vez? Áudio não dá para ouvir agora, manda texto. A gente não aguenta ficar num lugar só, porque o vício das distrações fragmentou a nossa capacidade de estar num lugar. Eu e Thalita estávamos pensando sobre festa de aniversário de filhos. A gente estava pensando, cara, como é que a gente vai fazer uma festa de aniversário de filho hoje? A gente vai ter que recolher celular na porta. Porque se a gente não recolher celular na porta, seria melhor fazer a festa online. Dava mais certo. Chama todo mundo, abre um grupo, faz a festa, bolo digital, salgadinho digital, até mais barato. Todo mundo já está lá mesmo, só encontrar. Acabou a festa, desfaz o grupo. Não é assim? Você já tentou fazer alguma festinha de criança na sua casa hoje, de adolescente? Não dá, eles não prestam atenção na festa mais. Nós somos fragmentados no nosso coração e perdemos a capacidade de perceber o lugar que nós estamos, de perceber o tempo que nós estamos vivendo. Mas ele diz mais.
Olha só esse segundo ponto que ele comenta. Segundo lugar, gente, se você quiser participar, por favor, levante a mão e participe, tá bom? Olha o que ele diz em segundo lugar. Nossos telefones alimentam o nosso desejo por aprovação imediata, prometendo nos proteger contra o medo de estar perdendo algo. Aqui ele menciona duas coisas nessa mesma frase. Ele está dizendo que, de um lado, nós nos tornamos viciados e dependentes por afirmação imediata. Receber afirmação faz parte da nossa natureza humana. Nós fazemos as coisas e gostamos de receber algum feedback. Eu reassisti um filme essa semana chamado O Marciano, mas na verdade foi traduzido em português por Missão Marte. Já assistiram? Matt Damon fica perdido em Marte, fica sozinho. E tem uma cena que ele fala: eu sou o único homem em um planeta. Eu estava assistindo isso e pensando, nossa, engraçado, né? Porque o nosso senso de poder e de domínio, ele é muito estranho, porque você pode ter um planeta só para você, mas se você tiver um planeta só para você, não tem graça. O que você vai fazer com o planeta? Para quem que você vai mostrar? Não é? Você vai mostrar para quem? Nós, seres humanos, precisamos de pessoas do nosso lado. Até para você dizer, você viu o planeta que eu tenho? Você tem planeta também? Eu tenho Marte. Se não tiver ninguém para você mostrar, para você conversar, para você poder falar, o meu planeta é tão bonito, ele é tão vermelho, ele é tão isso, ele é tão aquilo outro, não tem graça. A gente precisa de pessoas. Então, de alguma maneira, receber feedbacks, afirmação, palavras de afirmação fazem parte da nossa natureza. A gente espera isso até certo ponto. Mesmo que talvez seja uma linha tênue em que a gente começa a pecar com relação a isso, a vaidade, o orgulho do nosso coração. Mas eu acho que é admissível a gente dizer que até certo ponto isso não é pecaminoso, é porque a gente gosta de fazer um bom trabalho e as pessoas olharem para aquilo que a gente fez e falam assim, que legal. Como hoje, por exemplo, que muitos aqui vão preparar uma comida ou talvez já tenha um doce maravilhoso na geladeira. E aí daí a pouco você vai tirar aquele doce, vai pôr na mesa e as pessoas vão comer e falar, nossa, que delícia. E você vai falar assim, foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Delicioso, né? Pois é, eu te dou a receita. A gente gosta, é bom isso. Mas o que o Hayek está falando para nós é algo que se torna muito maior do que isso. Porque a gente desenvolve uma espécie de um desejo incontrolável de aprovação imediata. É um imediatismo. E a vida nas redes sociais e a vida no mundo digital, ela ocasiona isso em nós. Não apenas não pense só em Instagram, gente. Ah, mas eu não fico postando no Instagram. Mas a gente vive isso, por exemplo, no WhatsApp. Não vive? Você manda uma mensagem para alguém, você está lá disposto a esperar que a pessoa demore horas para responder a sua mensagem? Não. Se aqueles 2 checks ali ficar verdinho, você fala, por que esse miserável não me respondeu ainda? O que ele está pensando? Você quer uma coisa imediata, tem que ser rápido. O feedback tem que ser rápido. Hoje, quem não tem muita paciência de mexer com o WhatsApp, já coloca na descrição, não respondo rápido. Urgente, me ligue. Não estou aqui. Viajando. Frases desse gênero. Por quê? Porque a gente espera um imediatismo. Mas eu te mandei a mensagem, você não viu? Você tinha que ter visto. Esse imediatismo tornou todos nós, o tempo inteiro, desejosos e ansiando uma aprovação imediata. Mas, ao mesmo tempo, que é o outro lado da moeda, parece que esse imediatismo ele carrega uma promessa de que nós não precisamos ter medo de estar perdendo algo. Porque se você estiver conectado o tempo inteiro, então você está sabendo de tudo. Você está sabendo de tudo. Está tudo ali, está tudo ao mesmo tempo, está tudo acontecendo, você não perdeu nada. Isso é um perigo. Terceiro lugar, ele diz, nossos telefones nos oferecem um buffet de mídia produzida, tentando-nos a nos deleitar com vícios visuais o tempo inteiro. É interessante que alguns pesquisadores têm falado a respeito de como a era digital se tornou a era da imagem. Nós somos dominados pela imagem. Nós amamos imagens. Nós queremos imagens. Nós criamos imagens. Manipulamos imagens. Photoshopamos as nossas imagens. Porque a gente precisa disso. A gente precisa dessa experiência, essa experiência imagética, de que tudo tem que ser, de alguma maneira, cristalizado numa imagem. Porque se eu não cristalizar isso numa imagem, para ver depois, mostrar depois, publicar depois, é como se eu não tivesse vivido. Lembra, de novo, a gente já falou sobre isso nesse curso. O problema não é tirar foto. O problema são os excessos disso do nosso coração. Tirar foto é maravilhoso, invenção esplêndida.
Nada nesse curso aqui é sobre a gente abandonar isso, é sobre a gente ter discernimento para usar isso. Mas, de alguma maneira, o que ele está dizendo é que nós ficamos apaixonados com isso, com um buffet de imagens. Hoje é muito comum, por exemplo, você ver alguém se assentar, pegar um smartphone e passar mais de 1 hora vendo imagens aleatórias. Para depois de 60 minutos ter aquele dissabor e aquela sensação esquisita de que eu perdi meu tempo. E é um tempo que não volta mais. E um tempo que não foi usado para absolutamente nada que preste. Nada. Acaba que esse buffet de imagens vai nos tentando o tempo inteiro a gente ter um deleite em vícios visuais. Talvez por isso, a era da pornografia se tornou uma das eras mais poderosas e mais viciantes do nosso tempo. A indústria da pornografia é milionária, é multimilionária. Poderosíssima. Se multiplica e se ramifica das mais diversas formas que a gente puder imaginar. E o número de pessoas viciadas em consumo de pornografia no mundo hoje é assustador. É assustador. Porque é um buffet de imagens. É muito acessível, é muito barato. É politicamente correto. É acessível. Quarto lugar. O Hayek diz ainda para nós que os nossos telefones ultrapassam e distorcem nossa identidade, tentando-nos ao isolamento insalubre e à solidão. O que ele está propondo com isso é dizer basicamente para nós o seguinte: quando nós nos tornamos viciados com esses aparelhos, de alguma maneira, a gente passa a rejeitar a nossa própria identidade. Por quê? Porque a gente não aceita mais a limitação que a nossa identidade nos dá. Nós não aceitamos mais estar nesse mesmo local, nós não aceitamos mais os limites da nossa identidade, os limites da nossa fisicalidade. Porque eu quero o tempo inteiro estar mais, eu quero prolongar, eu quero estender a minha identidade. Vamos colocar de maneira simples? É quando você está na frente de alguém, conversando com alguém, almoçando com alguém, mas ao mesmo tempo você está conversando com 1, 2, 3 outras pessoas ao mesmo tempo. É uma maneira de tentar tornar a nossa identidade elástica. É uma expectativa de onipresença. Eu quero estar em todos os lugares. Eu quero estar em mais de um lugar. Eu não quero ficar limitado. Não, eu consigo conversar com você aqui e conversar com outra pessoa. Pode ficar tranquilo, eu estou prestando atenção no que você está me falando. É quando alguém chama a atenção, né? Presta atenção no que eu estou falando, desliga o celular. Não, eu estou prestando atenção no que você está falando também. Eu consigo, sou multitarefa. Consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é? Multitarefa nada. É horrível. De alguma maneira, essa é uma tentação a nós nos isolarmos. Porque se eu consigo me conectar com as pessoas e várias pessoas ao mesmo tempo, então eu não preciso estar em lugar nenhum mais. Eu posso, por exemplo, tender à solidão e ao isolamento. Gente, talvez a gente não consiga perceber isso tanto em adultos. Mas isso tem sido uma coisa bem presente na vida de crianças e adolescentes, por exemplo. Já viu como é fácil hoje adolescentes se fecharem num quarto e passar o dia todo lá e estarem satisfeitos com isso? É surpreendente, né? Porque para quem tem no mínimo aí uns 30, como eu, você consegue perceber que isso era inimaginável para quando a gente era criança? Eu não consigo imaginar a ideia de quando eu era criança eu ficar preso dentro de um quarto. Eu surtaria. Eu ia estar pulando nas camas, batendo a cabeça no teto, surtando. Minha mãe falou, esse menino precisa de ajuda. Eu precisava de rua. Precisava estourar o dedão. Precisava jogar bola. Precisava subir em árvore. Eu precisava fazer uma necessidade. Hoje não. É natural. Cadê o menino? Está no quarto. Quer almoçar, filhinho? Quer não, mãe. Você não quer almoçar, não? Quer não. Já comi. Comeu o quê? Um Yakult ou uma banana. Que esquisito. Que menino diferente. Mas ele está feliz, ele está satisfeito. Porque ele está se alimentando. Bom, colocado esse quadro aí de efeitos sobre nós, eu queria falar então agora sobre a tática milenar de Satanás. Esse é um ponto bastante interessante para a gente refletir.
Nesse livro, o Tony Hayek faz um comentário bastante interessante, citando um outro autor que a gente gosta muito e que eu recomendo muito que você conheça, que é o C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz. Basicamente, esse livro é um livro de ficção, mas ao mesmo tempo um livro que nos ensina muito sobre cristianismo. Qual que é a ideia do livro? O C.S. Lewis teve uma ideia muito estranha, mas ao mesmo tempo muito original. Ele disse assim: eu vou escrever um livro como se fosse um diabão velho, bem experiente, que já tem muita experiência de tentar destruir a vida de pessoas, escrevendo algumas cartas para um diabo que está começando agora, hipoteticamente. Então você tem um diabão velho lá, muitos anos de experiência, já quase aposentando na vida diabólica, sucesso de tormento durante toda a vida. Ele fala: agora eu vou escrever para um diabinho novo, começou agora, primeiro emprego, primeira tormenta que ele vai fazer na vida dele. Deixa eu dar umas dicas para ele de como atormentar com sucesso, de como destruir a vida de alguém com sucesso. Basicamente a ideia é essa. Estranha, mas genial. Porque o C.S. Lewis, nesse livro, o que ele faz? Ele escreve, então, várias cartas, como se fosse esse diabo velho escrevendo para o seu jovem aprendiz, e ensinando táticas poderosíssimas de como destruir a vida das pessoas. Foi uma maneira criativa, literária, do C.S. Lewis falar sobre como Satanás usa estratégias tão poderosas para destruir a vida do povo de Deus. Ao invés de fazer isso como um livro chato, ou como um livro muito técnico, ele transformou isso numa coisa literária. E é bastante interessante. Lá pelas tantas, então, ele fala sobre a tática do nada. A ideia da tática do nada, pode passar, é a ideia de um homem no fim da sua vida que olha para trás em lamento e diz assim: eu vejo agora que desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer o que deveria, nem o que desejava. O diabo velho vira para o diabo jovem aprendiz e diz assim: olha, para você destruir a vida de alguém, vou te ensinar uma tática poderosíssima, é a tática do nada. Como assim a tática do nada? Você não precisa colocar muita coisa na vida dele, você não precisa fazê-lo odiar a Deus, é só você fazer ele gostar de coisas que não valem nada. Se você conseguir distrair ele, se você conseguir roubar a atenção dele, se você conseguir fazer ele perder tempo só com bobagem, fique tranquilo, o estrago já está feito. Ele não vai querer Deus, ele não vai querer igreja, ele não vai querer coisas profundas, ele não vai querer família, nada. Fica tranquilo, encha a vida dele de bobagem, coisas bem bobas, bem desprezíveis, coisas assim, fúteis, mas que são bem aceitáveis. E você vai ver que naturalmente ou consequentemente ele vai abandonar o Senhor. Olha o que ele diz. Eu recortei um trechinho para vocês entenderem bem a ideia. Pode colocar para mim na próxima tela. A estratégia do nada é bem forte. Forte o bastante para roubar os melhores anos de uma pessoa. Não em doces pecados, mas num sombrio devaneio da mente sobre sabe-se lá o quê, nem porquê. Na satisfação de curiosidades tão débeis, tão bobas, que o homem se torna apenas semiconsciente delas. Deu para entender o que o diabão está dizendo para o mais novo? Senhor, não fica preocupado em encher a vida dele de pecados enormes, não. Porque se você tentar ele com pecados enormes, ele vai perceber que isso aí é tentação. E ele vai falar: sai, Satanás, Senhor, me ajuda. Ele vai pular fora. Não, isso é bobagem, cara. Faz um negócio muito mais estratégico. Coloca uns negócios bem bobinhos na vida dele. Se o C.S. Lewis estivesse escrevendo hoje, talvez ele escreveria alguma coisa assim: enche a vida dele de distrações na televisão. Quanto mais aplicativos de séries e filmes ele puder ter, melhor. Bastante música, bastante coisa boba, dá mais músicas assim, aquelas bem idiotinhas, sabe? Que repete a mesma coisa. Tudo igualzinho, vai enchendo de bobagemzinha. Ele vai achar que tudo é tão legal, nem vai achar que isso é pecado. Mas no fim isso vai distrair tanto ele vai ficar tão preso em devaneios, em flutuações mentais, que o tempo vai passar, vai passar, vai passar. E aí a vida devocional dele vai embora. E aí a vida de oração dele, isso vai embora. Aí a vontade de ir na igreja, nem vai ter. A estratégia do nada é a estratégia milenar de Satanás contra nós. E por que citar isso nessa aula? Porque se existe um perigo gigantesco no uso que nós fazemos dos nossos smartphones, dos nossos aparelhos celulares,
tablets, internet de um modo geral, exatamente nós cairmos nessa armadilha do nada. É aquela sensação que eu e você temos de depois de navegar durante minutos, horas em um celular, um smartphone, você dizer, cara, eu não fiz nada. O que eu aproveitei disso aqui? Nada. Falei, umas conversas fiadas. Não produziu nada. Tem meia hora que eu estou rindo do mesmo meme. Eu gosto de rir de meme, tá? Diga-se de passagem. É divertidíssimo. Nada contra os memes. Adoro rir deles. Às vezes você pode passar horas gastando seu tempo, jogando seu tempo fora. Exatamente esse é o ponto da estratégia do nada. E talvez seja muito perigoso para nós. Porque no final das contas, e agora eu quero entrar nesse próximo ponto, nós corremos o risco então de estarmos vazios de Deus e distraídos demais. Gente, é tão interessante essa reflexão porque talvez o que esteja afastando muitas pessoas da vida com Deus e da igreja, consequentemente, não sejam pecados enormes. Não sejam aqueles pecadões extraordinários. Seja distração. Seja entretenimento. Seja aquilo que rouba minha atenção. Aquilo que não me deixa conectar nas coisas de Deus. Eu sou sequestrado por essas atenções. Eu sou sequestrado por essas distrações e eu não consigo mais perceber aquilo que é valioso, que é essencial, que está na minha frente. É impressionante isso. Às vezes nós não conseguimos nos deleitar nem mesmo num entretenimento sadio. Porque para assistir um entretenimento sadio, a gente fica com o smartphone na mão, se distraindo daquele entretenimento que a gente disse que ia acessar. E aí tem a hora que você mistura, você não sabe se você pega a pipoca ou você pega o smartphone. Você pega a pipoca e põe dentro do smartphone, ou o smartphone dentro da pipoca e mistura tudo. Você presta atenção. É preocupante isso, né? Olha só o que o Tony Hayek diz sobre estarmos vazios de Deus e ao mesmo tempo muito distraídos. Alguém quer fazer pergunta? Hamilton, faz para nós. Vamos pensar isso de maneira bem prática. A gente pode sair daqui agora e alguns aqui irem para um almoço de família e você não estar lá. Pelo menos não intencionalmente. Não integralmente. Né? Você não consegue prestar para aquelas pessoas que vão estar sentadas lá naquela mesa com você uma atenção total. Você não consegue. Você está distraído. Porque alguém te liga, porque você confere alguma coisa. Exatamente. Então esse é o ponto mesmo. Olha o que o Tony Hayek diz a respeito de estarmos vazios de Deus e distraídos. Ele fala assim: falamos mais sobre Deus do que falamos com o próprio Deus. Só essa frase para mim já dava para ficar pensando uma semana nela. Nossos corações estão mais interessados em seguir padrões vazios de adoração do que em encontrar o Espírito. Essa também dava para mais uma semana. Nossa adoração no domingo parece rasa. E nossa semana é preenchida com uma procura incessante por conselho cristão para corrigir o que sabemos está errado. Uau! Quando eu li essa passagem desse livro, eu falei, meu Deus, isso é muito verdadeiro. Tem muita gente que vem ao culto e não consegue prestar atenção no culto. Acha o culto frio, porque espera no culto uma distração que só o mundo pode te dar. Espera do culto que o culto seja um show. Espera que o culto seja um stand-up. Espera que o culto seja sobre mim. Espera que o culto seja uma palestra motivacional, terapêutica. Espera que o culto seja um show de rock. Espera que o culto seja um show de pirotecnias e de luzes. Não consegue prestar atenção no culto.
Não consegue ser alimentado pela palavra. Mas esse mesmo sujeito que não consegue ser alimentado pela palavra, chega na segunda-feira e vai procurar coaches, influências digitais, para poder encontrar alguma referência cristã, o mais básica possível, o mais 3 passos, 4 passos, 5 passos possível, para poder resolver o vazio que ele sabe que ele tem. Porque ele precisa de sabedoria cristã para lidar com a vida. Mas ele não consegue encontrar isso no culto. Ele não consegue encontrar isso na comunhão. Ele não consegue encontrar isso na palavra. Ele não consegue encontrar isso na devocional que ele faz. Então ele precisa de alguém que vá para uma rede social e que transforme sabedoria numa coisa bem enlatada, bem miojo, bem 3 passos, 4 passos, 5 passos, 10 passos, para te dizer, siga isso aqui, você vai ter sucesso nessa área da sua vida. O que Tony Hack está dizendo é isso. Nós vamos para durante a semana, desesperados, numa busca incessante por conselho para corrigir aquilo que a gente sabe que está errado. Mas eu quero que essa correção seja fácil. Mas a notícia triste, ao mesmo tempo encorajadora, é a gente saber que grandes mudanças no nosso coração não vão acontecer com 3, 4, 5 passos. Para Deus desenvolver um coração sábio em nós, Deus vai gastar anos de muito trabalho. Não é? Exatamente. Não é um passo de mágica, não vai acontecer num culto só. Não vai acontecer numa postagem só que você vai ler e falar assim, uau, eureka, descobri todo o problema da minha vida. É só eu seguir isso aqui que vai dar certo. Não é? Fantástico, esse é o milagre da manhã. Ou o milagre de Jesus. Se você perceber, outro dia eu estava ouvindo um autor, ele falando sobre os livros mais vendidos na última década. E é interessante que quando você vai lá para o top 5, você percebe que os nomes dos livros já são problemáticos. A mente milionária. O milagre disso. O milagre daquilo. Casais que fazem isso, é sempre assim. Não é assim que vai acontecer. Não é assim que vai acontecer. Essa noção boba, quase infantil que a gente tem, de que a vida vai se resolver apenas com autoajuda, de que a vida vai se resolver apenas na base da meritocracia, é uma conversa fiada. É uma bobagem. Isso não funciona assim. Isso não funciona dessa maneira. E quem é maduro o suficiente, já experimentou os dilemas da vida e a ambivalência da vida, sabe que isso é uma bobagem. A vida é extremamente ambivalente. Por ambivalência, eu estou dizendo que a vida hoje te entrega motivos de muita alegria para amanhã te roubar todos eles e você chorar pra caramba. A vida é assim. E hoje você celebra algo extraordinário, para amanhã você chorar até não aguentar mais. E em todas as coisas, Deus continua soberano. E nos ensina a viver, tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos de sofrimento, com o nosso coração firme na vontade dEle. Isso faz parte da vida. A distração é tão poderosa, o Tony Hack pelo menos divide ela em pelo menos 3 grupos. Olha o que ele diz, do poder da distração. Coloca para mim. Primeiro, usamos as distrações virtuais para a gente fugir do trabalho. Quem nunca fugiu do trabalho com distração virtual, não é? Talvez hoje um dos grandes problemas das empresas e dos patrões seja policiar os seus funcionários em distração virtual. Antigamente o povo jogava paciência para fugir do trabalho. Hoje, não mais. Hoje tem muito mais coisas para poder você fugir. Segundo lugar, usamos as distrações virtuais para manter as pessoas afastadas. É verdade. A gente conversa com pessoas, desde que elas não estejam perto de nós. Perto de nós é muito chato. Eu não posso mandar ela embora a hora que eu quiser. Eu tenho que fazer sala, tenho que fazer lanche. Tenho que sentar na minha casa. Eu tenho que estar bem vestido. É complicado. Então, eu prefiro manter as pessoas afastadas. Isso é o estilo da nossa cultura. Terceiro lugar, usamos as distrações virtuais para manter afastados os pensamentos sobre a eternidade. E é verdade. Quanto mais eu me distraio, quanto mais eu me envolvo com distrações inúteis e débeis, menos eu penso em coisas eternas. Menos. Não faz sentido. Porque, na verdade, essa grande distração moderna nos prende cada vez mais ao mundo material, ao mundo presente. É o mundo que eu experimento sensivelmente aqui, o tempo inteiro. Gente, nós precisamos então fazer uma autocrítica. Tony Hack vai propor para nós que nós precisamos de uma espécie de autocrítica da era digital. Porque a gente precisa olhar para esse uso que nós mesmos fazemos dos nossos smartphones e nos criticamos. Uma aula dessa não teria nenhum tipo de proveito se você não fizer essa autocrítica. Porque eu não conheço o seu uso, você não conhece o meu.
Você não sabe como eu lido com isso e eu não sei exatamente como você lida com isso. A proposta, então, é a gente tomar conta dessas críticas e transformá-las em autocrítica. Começarmos a olharmos para o nosso próprio coração. Pelo menos 3 focos a gente poderia ter, e o Tony Hayek fala sobre isso. O primeiro foco de autocrítica é sobre os fins, os propósitos. E a pergunta que nós poderíamos nos fazer é: meus hábitos no celular me movem em direção a Deus ou para longe dele? Essa não é uma pergunta para você responder aqui publicamente. Essa é uma pergunta para você refletir. A maneira como você usa sua internet, seu celular, seu smartphone, te move para perto de Deus ou não? Ou te distancia dele? Interessante que o Tony Hayek começa esse livro dizendo que ele fez uma grande pesquisa com um número muito grande de pessoas, milhares de pessoas, cristãs. E ele constatou que mais de 70% dessas pessoas cristãs disseram na pesquisa que antes de se envolverem com vida devocional, se envolviam com smartphones. É preocupante, mas é real. Porque a gente sabe que, especialmente porque os nossos celulares se tornaram também nossos alarmes e despertadores, normalmente, a primeira coisa que a gente faz quando o dia amanhece é tocar no smartphone. Isso acontece na vida de boa parte de nós aqui. Que seja para você colocar assim, desligar. Você já tocou, você já pegou. E ao pegar, pode ser que você não apenas desligue o alarme. Pode ser que já que está na mão, eu vou checar uma última notificação. Pode ser que já que está na mão, eu vou verificar se alguém mandou alguma coisa no WhatsApp do trabalho. Já que está na mão, por que não tirar uma foto? Por que não postar alguma coisa? Por que não conferir alguma coisa? Perigoso. Diga. É. Ah. Gigantesco. É. É. O cara está ali lendo assim, ó. Isaías disse a Ezequias. Você já chegou na igreja? Opa, peraí, eu estou já lendo a notificação. Ele larga o Isaías e já está lendo a notificação do WhatsApp. É. Exatamente. É verdade. Exato. O nosso desafio hoje no mundo do home office, né? Verdade. Uhum. A gente perdeu o limite do que é home e do que é office, né? É verdade. O tal do home office é desafiador. Saber o que é home e o que é office. E de vez em quando o que era para ser office vira home, o que era para ser home vira office e a gente fica doido. São desafios contemporâneos. É verdade. Se a gente não começar a discutir isso agora, é preocupante.
É verdade. Bom, se a primeira pergunta é sobre fins, a segunda é sobre influência. Meus hábitos no celular edificam a mim e aos outros ou nada constrói de valor duradouro? Dá para a gente se perguntar. A resposta, gente, nem sempre será negativa, ok? Muitas vezes nessa autocrítica vai dizer, não, peraí, boa parte do que eu uso, meu smartphone, um tablet, um computador, é bom, é positivo. Eu estou produzindo coisas boas. E eu creio que boa parte do que a gente produz sejam coisas boas. Então a autocrítica não é só para tomar lenhada, não. Tem coisa boa também. Você pode dizer, não, beleza. Quando eu faço isso aqui, é maravilhoso. Edifica, produz trabalho, produz finanças, produz riqueza, abençoa outras pessoas, edifica. Joia, então maravilha. Então continuo fazendo. Faz parte de coisas que eu preciso priorizar. Mas a autocrítica talvez nos leve a pensar o seguinte, bom, mas tem excessos aqui. Tem coisas aqui que de fato não edificam nada. Nem a mim, nem a ninguém. A próxima pergunta é sobre servidão. Olha só, pode colocar para mim. Meus hábitos no celular expõem minha liberdade em Cristo ou minha escravidão à tecnologia? Eu acho essa pergunta talvez a mais importante. Eu acho que essa é a mais importante. Porque ela nos faz lembrar daquele elemento de sabedoria que nós falamos no final. Todas as coisas me são listas. Mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Ou seja, a maneira como eu uso os meus aparelhos celulares, o meu celular, os meus tablets, o computador, internet de um modo geral, é algo que me edifica? É algo que demonstra a minha liberdade em Jesus ou que me escraviza? Essa é uma pergunta fundamental para nós. E é uma pergunta, lembre-se disso, não é uma pergunta para a gente se fazer uma vez só. A autocrítica é uma pergunta para a gente se fazer todo dia. O ideal seria que no final de um dia a gente perguntasse, bom, como é que foi meu uso hoje? Como é que isso foi hoje estabelecido na minha vida? Em que medida isso me dominou? Me dominou? Então eu preciso confessar diante de Deus, eu preciso buscar mudar isso. Porque talvez isso não esteja fazendo tão bem assim para mim. Lembra, quanto mais tempo a gente perde, menos produtivo nós nos tornamos. Menos nós servimos o próximo, menos nós gastamos tempo, ou dedicamos tempo àquilo que é essencial. Como é que a gente pode lidar com isso? Deixa eu te dar 4 pontos bem objetivos e depois eu quero concluir com algumas dicas pontuais que o Tony Hayek dá nesse livro que eu acho extraordinários. Alguns pontos iniciais para a gente refletir. Para nós lidarmos com isso, nós precisamos, de alguma maneira, nos esforçarmos para minimizar as distrações desnecessárias na vida, para a gente começar a ouvir a Deus. Você precisa disso. Você precisa estabelecer no seu dia, que seja todo dia, que seja 2 vezes na semana, 3 vezes, 4 vezes, tempo para você evitar distrações e ter tempo com Deus. Não existe desculpa mais ridícula para nós apresentarmos diante de Deus, para tentar de alguma maneira fugir da responsabilidade de ter comunhão com Ele, do que a desculpa que diz, eu não tenho tempo. Isso é uma grande mentira e todos nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Essa é a resposta mais ridícula para Deus, porque Deus sabe que Ele deu a cada um de nós, seres humanos, 24 horas. E as 24 horas que eu tenho são as mesmas que você tem. O nosso problema não é o tempo que nós temos, mas a maneira como nós usamos o nosso tempo. O nosso problema não é a falta de tempo, a falta de prioridade é o nosso problema. É o que nós priorizamos, é aquilo que se torna mais importante na nossa vida. Aquilo que nós amamos mais ocupa mais espaço no nosso tempo. Se nós não tivéssemos tempo nenhum mesmo, nenhum, então também não haveria nenhuma distração na nossa vida. Só trabalho e sono. Dormir e trabalhar. Mas essa possivelmente não é a realidade da maioria de nós. Pode até ser de uma minoria, e a gente sabe disso, mas não é da maioria. Certamente. Segundo ponto, nós precisamos ter como objetivo a aprovação final de Deus e não dos homens. Talvez um dos grandes perigos para o nosso coração, e eu tenho orado bastante sobre isso e refletido sobre isso na minha própria vida, é porque eu e você estamos o tempo inteiro envolvidos numa espécie de medo de homens. Porque a gente quer agradar as pessoas demais. E nós vivemos hoje numa era muito difícil de nos relacionarmos com as pessoas, porque as conversações em aparelhos digitais como celulares são muito perigosas. Você tem que mandar uma mensagem para alguém hoje e mandar uma carinha idiota rindo para a pessoa saber que o clima está legal. Porque ela pode te entender muito mal e aquela conversa pode terminar terrível. Terrível. Você precisa colocar kkk em quase tudo que você escreve para as pessoas saberem que o clima é ameno. Que o clima está bacana. Hoje eu tenho a percepção de que nem áudios resolvem totalmente esse problema nosso. Eu estava conversando com alguns irmãos esses dias e dizendo, eu na dúvida ligo. Porque pelo menos na ligação dá para ouvir o tom da voz da pessoa. Dá para poder ouvir o ambiente da conversa.
Percebe como as nossas conversas se tornaram muito perigosas? Porque esse ambiente digital, Tony Hayek trabalha isso nesse livro, nos tornou ásperos demais. Ásperos demais. É esquisito quando a gente termina uma conversa que começou 2 dias atrás. A gente nem fala oi, a gente só termina a conversa, né? Às vezes quando eu falo isso, eu falo, meu Deus, essa conversa tem 2 dias, eu só estou continuando ela, eu devia falar oi de novo, reestabelecer o canal de novo. Tudo bem? Como é que você está? Você está vivo depois desses 2 dias? Estamos bem? A gente está tão acostumado com esses ambientes. Nós ouvimos a voz de Deus. Terceiro lugar, na criação encontramos a fonte de prazer no Cristo invisível. A gente precisa, de alguma maneira, abrir os nossos olhos para a gente poder olhar para a criação de Deus e nos encantarmos com isso de novo. Porque a gente perdeu essa capacidade de nos encantarmos com a beleza da vida concreta. Embora não tenhamos perdido a capacidade de nos encantarmos com a beleza digitalizada numa foto. Talvez você pode estar no almoço da sua família daqui a pouco. E antes do almoço você vê uma foto extraordinária que alguém postou no Instagram, bem produzida, com algum tipo de filtro bem bacana, de uma mesa, de um pessoal comendo um almoço parecidíssimo com o seu. E você vai achar essa imagem muito mais bonita do que a realidade da sua casa. Porque ela foi bem tirada, porque o ângulo foi interessante. Porque ele pegou de cima para baixo. Porque ele pegou o pudim de baixo para cima, brilhando, enquanto caiu uma gota daquela deliciosa açúcar derretida. E você falou, o pudim dele é melhor do que o meu. O pudim dele, pelo menos, é mais bonito do que o meu. A gente perdeu a capacidade de ver a beleza nas coisas que estão diante de nós. Quarto lugar, para a gente poder lidar com isso, a gente precisa aprender a exaltar a Cristo. Para a gente ser moldado à sua imagem, procurarmos atender as necessidades legítimas dos nossos próximos, ou das pessoas ao nosso redor. É maravilhoso quando a gente pode atender às necessidades das pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado, para a gente não ser escravizado por isso. Nós precisamos atender necessidades legítimas, mas não podemos se tornar escravos de o tempo inteiro ter que reafirmar pessoas, curtir pessoas, o tempo inteiro nesse ambiente hostil, vicioso, de satisfação imediata. Dicas práticas para a gente terminar essa aula. Essas dicas do Tony Hayek, elas estão muito envolvidas e arraigadas nesses 2 textos que a gente leu, 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 10. Porque esses 3 textos nos deram sabedoria de pensar que nem tudo é conveniente, de que eu não posso me deixar dominar por nada e de que eu preciso verificar se isso é edificante para a minha vida. A partir desses 3 pontos de sabedoria, a gente pode tentar ir para a vida prática e pensar alguns cuidados que a gente tem. E eu selecionei alguns. O Tony Hayek faz uma lista enorme, que seria muito tempo. Eu escolhi só alguns para a gente pensar. Nem todos vão encaixar na sua vida, mas eu acho que é interessante, no mínimo, você refletir sobre eles. Vamos terminar, então, com dicas práticas. Primeiro, vale a pena você pensar em desligar todas as notificações não essenciais do seu celular. Se você não sabe fazer isso, procure alguém que te ajude. Vai ser uma grande bênção para você. Notificação é aquela bendita daquela informação que fica pulando na tela do seu celular o tempo inteiro. Dá para você desligar aquilo ali, dá para ter bem menos distração. Tá? No dia que eu desliguei as notificações do meu WhatsApp, foi uma grande bênção para mim. Porque eu só sabia que alguém tinha mandado mensagem para mim quando eu abri o WhatsApp. Então, quem domina o negócio sou eu, e não mais o negócio me domina. Me ajudou demais. Demais. Segundo, exclua aplicativos inspirados ou que não são essenciais, que desperdiçam o seu tempo. Tem um monte de aplicativo que não serve para nada. Não serve para nada, só para roubar o seu tempo. É aquele joguinho bem besta, que você joga de vez em quando. Que não é ruim, mas que talvez esteja se tornando vicioso na sua vida. Você precisa verificar. Não eu, você. Durante a noite, mantenha seu telefone fora do quarto. E talvez esse seja o ponto mais desafiador do Tony Hayek. É desafiador porque os nossos celulares funcionam praticamente como nossos despertadores. E aí vem o próximo ponto dele. Ele diz e sugere: use um despertador real e não seu alarme do telefone para manter o telefone fora do alcance na parte da manhã. É uma estratégia muito simples. A ideia dele é que quando você for para o seu quarto, o celular não entra lá. Eu sei que esse é o ponto talvez mais difícil para muitos aqui. Você fala assim, como que eu vou fazer isso? Eu nem sei. Eu nem sei, porque eu estou tão acostumado a dormir com o meu querido, o meu amado. Boto ele no travesseirinho do lado, ou debaixo do travesseiro, ou do lado da cama, ou em algum lugar. Hã? My precious, meu precioso, tipo o Smeagol lá do Senhor dos Anéis. É interessante.
Eu, escrevendo isso, fiquei pensando, preciso comprar um despertador. Preciso comprar um despertador, daqueles antigos, bem barulhento. Não sei nem como é que funciona aquele negócio. Vou ter que descobrir. Próximo ponto, proteja suas disciplinas matinais e os padrões de sono noturnos usando configurações do celular para silenciar notificações. Um negócio legal, não sei se você sabe, mas na maioria dos celulares você tem uma opção que você define os seus horários do dia. Você pode definir a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. E quando você opta por isso e ativa essa opção, o seu celular basicamente vai se tornando inativo quando determinada hora chega. Ele muda de cor, ele desvincula alguns aplicativos, ele deixa os aplicativos apagados. Você pode fazer isso até com aplicativos de redes sociais e mídias sociais, como o Instagram, por exemplo. Você pode habilitá-lo para uma determinada hora da noite, ele se apagar, ele se fecha, ele até muda de cor. Ele fica menos chamativo, porque a cor do aplicativo não foi escolhida à toa, ela está lá daquela maneira, daquela cor, para ser chamativa para você. Você bate o olho e fala, cara, que legal, o Instagram está aqui, vou dar só uma conferida no que a galera está postando. Então, chama a sua atenção, isso vale a pena a gente pensar. Próxima dica bem prática. Reconheça que boa parte daquilo que você responde rapidamente, na verdade, poderia esperar. Talvez essa seja uma boa dica para o WhatsApp. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Durante muito tempo me senti debaixo de uma espécie de ditadura da urgência. As pessoas mandavam mensagem para mim, eu me sentia obrigado a responder. Afinal, eu sou pastor, eu preciso cuidar das pessoas. Se elas estão me mandando mensagens, deve ser alguma coisa importante. Mas eu comecei a perceber que essa disponibilidade integral, ou 24 horas, estava fazendo mal para mim. E eu comecei a refletir, lendo alguns autores, de que a gente precisa se programar para estar indisponível. É uma indisponibilidade programada. As pessoas precisam saber que você não é onipresente. Elas precisam saber que tem limite. Que não dá para mandar uma mensagem para alguém às 3 horas da manhã perguntando o que você acha de Mateus 5. Não sei, não acho nada. Olha na Genebra. Eu não tenho opinião. Não dá. 3 horas da manhã não é hora de fazer essa pergunta. Olha no seu celular, você está com o celular na mão, Google, Mateus 5. Pronto, você vai descobrir alguma coisa. Não sei se vai prestar, mas alguma coisa você vai descobrir. A gente precisa de indisponibilidade programada. Muitas das vezes as mensagens podem esperar. Não é que você vai rejeitá-las, não é que você vai desprezar as pessoas, mas talvez aquilo não precise ser tão imediato assim. Eu posso ler isso, mas eu posso ler depois. Eu posso ler daqui a pouco. Eu posso terminar minha devocional. Eu posso deixar o culto acabar. Eu posso esperar o almoço da família terminar, poxa. Daqui a pouco eu respondo. Simples, né? Mas tão difícil de fazer. Convide seus familiares. Esse ponto eu achei extraordinário. Vamos ver se alguém vai ter coragem de fazer. Depois você me conta. Convide seus familiares para comentarem sobre seus hábitos no celular. Por que esse ponto é legal? Porque, como Tony Hayek diz, nós normalmente somos muito picaretas para analisarmos a nós mesmos. Se alguém te pergunta, você mexe muito no celular? Eu não. Eu não tenho esses problemas de hoje em dia, esses meninos, não. Não. Eu, pouquinha coisa. Aí pergunta para o familiar, o dia inteiro no celular, nem olha para a gente, nem conversa. Contraditório, não é? Quem é que está certo nessa história? Sempre que a gente vai se autoavaliar, nós somos complacentes para caramba, né? Muita bondade. Não, eu tenho uma sabedoria imensa mexer no celular. É 10 minutos no dia só para responder perguntas cristãs. De louvor ao Senhor, glória a Deus. É versículo o dia inteiro que eu mando para as pessoas. Fotos só de igreja. Cruz, Jesus, pastor pregando. Coisa mais linda no meu Instagram. Mentira. Você é cara de pau. Você é viciadinho também. Você está agarrado no negócio. Pergunta seu familiar, seu cônjuge, se for casado. Seu pai. Pergunta, pô. Vai ver. Achei legal esse ponto, porque talvez a gente precise de uma visão assim, não é? Chegar para alguém próximo de nós, talvez alguém da sua família, se você é casado, seu cônjuge, se você está no ambiente da sua casa, um irmão, seu pai, sua mãe, sua tia, não sei. Como é que você vê meu uso de celular? Como é que você vê meu uso de aparelhos eletrônicos, de internet, de modo geral? É sadio na sua leitura? Rasga aí, fala o que você tem que falar. Deixa a pessoa falar. E não retruca, não. Porque às vezes a pessoa fala assim, você fica o dia inteiro, você já vai responder, mas você também. Oh, mas você que perguntou. Então, prepare-se para receber a crítica também. Para não virar briga. Esse microfone está tenso. Próximo ponto. Ao fazer as refeições com seus familiares ou amigos, deixe seu telefone fora do campo de visão. Fora do campo de visão. Interessante, há uma pesquisa de uma psicóloga norte-americana. Eu contei isso numa das aulas. Que ela fez uma pesquisa sobre o efeito dos celulares em termos de proximidade.
3 salas, 3 grupos de alunos. Primeira sala, celular em cima da mesa. Segunda sala, celular na mochila. Terceira sala, os alunos sem os celulares em outro ambiente. Foi verificado que, em termos de capacidade de atenção e percepção da aula, os 2 grupos que tinham o celular ou em cima da mesa, desligado, ou na mochila, desligado, eram afetados em falta de atenção pela proximidade de que o celular estivesse ali pertinho deles e que eles pudessem, de alguma maneira, pegar. Foi verificado nessa pesquisa que os alunos que estavam na terceira classe e tinham celulares em outro ambiente tiveram mais capacidade de atenção. Foi uma pesquisa sobre didática, sobre atenção, sobre questões pedagógicas e uso de celulares na sala. É por isso que em alguns ambientes hoje, de escolas, você tem uma caixinha que os alunos chegam na porta da sala, encaixam a caixinha, a professora guarda aquilo ali longe dos alunos, para que eles consigam prestar mais atenção. Isso é muito forte, é muito forte. A gente precisaria pelo menos pensar em fazer as nossas refeições e falar assim, deixa o celular lá na sala, vão para a copa, vão para a cozinha, come, mas aqui está longe, longe da família, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Vamos tentar ter pelo menos uma refeição em conjunto em família. E em último lugar, Tony Hack sugere algo que eu faço, coro junto com ele. Em momentos estratégicos da sua vida, desintoxique digitalmente e recalibre suas prioridades. Vale a pena você pensar em fazer uma espécie de um Shabá, um sábado, um descanso, um jejum, o nome que você queira dar para isso, de você ficar sem essas coisas durante um determinado tempo. Para você recalibrar suas prioridades. Para você, de alguma maneira, tirar de foco isso. Eu tenho feito isso com muita frequência na minha vida e tem sido um bálsamo para o meu coração. Pegar e abandonar. Eu estou exatamente nesse momento numa fase dessa. Desligar o WhatsApp, desligar o Instagram, tira ele do ar, desapareço, não quero notificação, não quero nada, apago do meu celular. Fico ali 1 semana, 2 semanas sem mexer naquilo. Recalibro minhas prioridades, depois eu volto. Ah, mas ele é bênção. Ah, você posta coisas legais. Eu falo isso para mim o tempo inteiro. Mas meu Instagram é bom, né? Eu edifico pessoas. Mas o quanto disso tem sido danoso para o meu próprio coração? Quanto de tempo eu tenho perdido? Quanto isso tem me distraído? São perguntas que eu preciso fazer, você precisa fazer. Pense na possibilidade, se você tiver condições, se você não estiver preso a isso no seu trabalho, por exemplo, de você se desintoxicar em determinados períodos da sua vida. Se não um período inteiro, pelo menos horas do dia. Não, nessa hora do dia eu não vou mexer nisso. A partir de tal hora do dia eu não mais abro o meu WhatsApp, eu vou tirar ele daqui. Eu pelo menos deleto ele da tela. Não do celular, mas pelo menos da tela ele vai sumir ali, eu não quero ver isso mais. A gente precisa pensar sobre isso. Gente, no final dessa aula eu queria que você saísse daqui com a convicção bíblica de que o Senhor nos ensina que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, nada pode se tornar senhor de mim, e eu preciso sempre verificar se isso é de fato edificante para o meu coração. Isso vale para celulares, isso vale para tudo na nossa vida. Então que eu e você sejamos, como diz o livro de Hebreus, maduros, adultos na fé, sabendo discernir o bem e o mal. Vamos orar por isso? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Ensina-nos, ó Deus, a discernir com muita sabedoria, com muito entendimento, aquilo que nos influencia e aquilo que nós temos nas nossas mãos. Seja os nossos celulares, seja a internet, seja qualquer outra coisa. Que nós tenhamos sabedoria do Senhor, do alto céu, para discernir se isso é conveniente, para discernir se isso tem exercido domínio sobre mim, para discernir se isso é edificante. E se de fato, Deus, não é conveniente, se exerce algum tipo de escravidão no meu coração, se não edifica a mim e ao meu próximo, que nós tenhamos então ousadia, coragem, firmeza no Senhor, de abandonar essas coisas, de rejeitá-las, de dizer não para elas, de despriorizá-las da nossa vida, mas para que a gente alcance maturidade em tudo que nós fazemos e somos em nome de Jesus. Dá-nos graça, Senhor, porque esse é um dilema que envolve cada uma das nossas famílias aqui. Certamente, não deve haver nenhuma família no nosso meio em que smartphones hoje não sejam um gerador de conflitos. Seja na vida de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, velhos. Todos nós estamos sujeitos a esses efeitos. E nós vamos lutar contra essas influências. Discernindo, não rejeitando, não abandonando, não dizendo não vamos usar isso nunca mais, mas alcançando sabedoria para usarmos isso com entendimento e promover essas coisas para a honra e glória do teu santo nome. Que celulares e smartphones nas nossas mãos sejam instrumentos para evangelização, sejam instrumentos para promoção do reino do Senhor,
para edificação de vidas, para crescimento pessoal, mas não para nos tornarmos escravos dessas coisas. Dá-nos graça, Senhor. Livra-nos da distração que nos faz desfocar do Senhor e da Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe. Uma ótima tarde, um ótimo almoço hoje. Estamos juntos aqui, se Deus permitir, às 18 horas, reunião de oração, às 19 horas, nosso culto, continuando nosso